Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou recomendar 10 livros que falam sobre perdas e o luto. Esse vídeo foi uma sugestão da Camila, que comentou no meu último vídeo. Naquele vídeo eu indiquei 10 livros contemporâneos e naquele vídeo eu pedi para vocês comentarem ideias para as próximas listas de recomendações e vocês comentaram algumas ideias muito legais, já anotei várias para fazer, mas eu resolvi começar pela lista que a Camila pediu porque no dia que ela comentou eu estava lendo um livro que se encaixa nessa categoria, né, nesse tipo de livro, então eu resolvi já montar a lista e trazer aqui pra vocês. No comentário ela tinha pedido pra eu indicar mais ou menos uns 5 livros, mas eu não consegui selecionar só 5, então eu vou indicar 10. E bom, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like, deixar um comentário, me digam se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês têm outros livros nesse tema, com esses assuntos, pra indicar, né? Deixem aqui nos comentários, eu sempre anoto as recomendações de vocês, adiciono vários livros na minha wishlist também. E se tiver a opção de hypar o vídeo aqui embaixo, por favor, hypem, vou ficar muito feliz, ajuda muito a entregar o vídeo para mais pessoas. Claro, todos os livros que eu vier a mencionar ao longo do vídeo estarão aqui na descrição e ao lado do nome de cada livro tem o link para compra. Então, se você se interessar pelo que eu comentar sobre os livros e quiser comprar algum deles na Amazon, por favor, compre através do meu link, assim vocês apoiam o meu trabalho e não pagam nada mais por isso. Bom, sem mais delongas, eu vou começar indicando justamente o livro que eu estava lendo no dia em que a Camila fez esse comentário e que, por isso, eu resolvi logo começar por essa lista, né? E o livro que eu estou falando é o Deságua, da Dani Langer ou Langer. Eu não sei como como que pronuncia o sobrenome dela. A Dani me enviou esse livro dela já tem uns meses, eu acho. Eu ainda não tinha lido e eu resolvi pegar pra ler essa semana, porque eu tava meio que não tava conseguindo ler nada, eu resolvi pegar um livro curtinho pra ver se saía dessa mini ressaca que eu tava, sabe? E saía, que o livro da Dani é um livro bem curtinho, ele tem 160 páginas. Aqui a gente vai conhecer a história da Antônia. A Antônia é uma mulher de quase 30 anos, ela mora em Porto Alegre. E em uma determinada manhã de domingo ela recebe uma ligação e nessa ligação ela é informada de que a irmã mais velha dela acabou de tirar a própria vida se atirando de um prédio, do 12º andar de um prédio. Essa irmã se chama Sofia e a Antônia vai então nos contando como foi receber essa notícia. Ela também volta um pouco no tempo pra falar um pouco sobre a relação que ela tinha com essa irmã. E aí aos poucos a gente vai entendendo que a Antônia se sente um pouco culpada por estar há muitos anos sem contato com a irmã. A Sofia morava em São Paulo, enquanto a Antônia morava em Porto Alegre. Elas viveram juntas até mais ou menos, eu acho que os 10 anos da Antônia, e depois disso a Sofia foi morar com a avó, enquanto a Antônia continuou morando com os pais. E a partir disso, elas foram perdendo essa cumplicidade de irmãs, elas foram aos poucos se afastando, e no momento em que a Sofia tirou a própria vida, ela e a Antônia estavam muito afastadas, estavam sem se falar há muito tempo, elas simplesmente viviam vidas totalmente separadas. E a Antônia vai falar um pouco sobre esse sentimento aqui ao longo do livro. A história não é linear, então ela vai voltar na infância para contar algum caos ou alguma coisa, algum dia em que elas estiveram muito próximas, algum dia muito feliz da infância delas, e aí ela volta pro presente para comentar sobre como tá sendo esse processo do luto, como foi perder a irmã, e o que tá passando na cabeça dela, e aí depois ela volta pra infância de novo, e assim vai indo. É um livro muito, 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 muito triste, é muito sensível, e eu amei demais esse livro. O segundo livro que eu vou indicar porque eu acho que ele tem uma vibe talvez um pouco parecida, que é Cinzas na Boca, da Brenda Navarro. A Brenda é uma autora mexicana. E eu digo que ele é um pouco parecido porque aqui a gente também tem uma relação entre irmãos, mas aqui a gente tem então a história narrada por uma mulher, ela não é nomeada, e ela vai falar um pouco sobre o suicídio do irmão chamado Diego. E eles estão um pouco afastados porque a irmã saiu do país, ela saiu do México, foi viver na Espanha. Então eu acho que alguns elementos são bastante parecidos. Esse também é um livro muito triste, muito pesado. Eu acho que ele é mais pesado do que o Deságua, porque ele traz alguns outros elementos que também são muito fortes, assim. Esses dois irmãos, eles sempre viveram uma situação muito difícil ali, a relação deles com a mãe, com a família também já era muito difícil. Então, para além dessa perda, para além dessa morte, desse luto, tem toda uma história por trás muito pesada, muito triste. E aqui também não é um livro linear, ele também vai indo e voltando no passado. Ele conta um pouco sobre a infância do Diego e aí depois volta para o presente para falar um pouco sobre a morte dele, enfim. Então também é um livro muito bom. Eu confesso que eu já li outro livro da autora que eu gosto mais, mas é um livro que não se encaixaria aqui nessa lista, tem outra temática. Mas eu gosto muito da escrita da Brenda, eu acho que ela traz uns assuntos
que são muito tratados na literatura, né? Por exemplo, o luto é um assunto muito tratado na literatura, mas eu acho que é difícil trazer com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva nova, sabe? Fora do que já foi dito. Eu acho que a Brenda consegue fazer isso muito bem. No outro livro dela, que vai falar sobre maternidade, que também é um assunto muito falado na literatura, eu acho que ela também conseguiu trazer um outro panorama, uma outra visão diferente do que eu já tinha lido. Então eu gosto muito dos livros da Brenda e se tiver outra publicação no Brasil, com certeza eu vou ler também. E o último livro que eu vou trazer aqui na temática do suicídio é Helena Sabe, da Cláudia Pinheiro. Essa é uma autora argentina. Eu conheci essa autora por indicação da Dalila. Vou deixar o arroba dela aqui. Ela também tem canal aqui no YouTube. Ela é brasileira, mas ela mora na Argentina já tem mais de um ano. E ela sempre me recomenda algumas autoras. Enfim, ela me recomendou a Cláudia. Esse aqui foi o único livro dela que eu li até o momento. E aqui nós também, então, temos uma personagem, uma mulher que tirou a própria vida. Mas, diferente dos outros dois livros, aqui quem fica para contar essa história é a mãe dessa personagem. Ela é uma senhora já mais velha, ela também está enfrentando problemas de saúde, mas ela não aceita que a filha dela tirou a própria vida. E ela vai atrás de investigar isso, né, porque a morte foi dada como suicídio, mas ela não aceita isso. Ela não consegue enxergar por que a filha dela faria isso, e ela sai atrás de respostas. Então a gente vai acompanhar essa busca dela atrás de respostas. Ela vai encontrar algumas respostas, não são as respostas que ela esperava, não são as respostas que ela queria, mas é um livro muito instigante, muito interessante. Ela traz um outro tópico sensível e bem polêmico aqui no livro, que eu não vou falar qual é, porque eu acho que seria um spoiler das respostas que a personagem encontra, sabe? Mas é um assunto polêmico e eu acho que ele foi colocado muito bem aqui na história. E enfim, eu amei o livro, eu amei o final do livro e é uma leitura bem rápida de fazer também. Então recomendo para todo mundo. Esse próximo livro também é nacional, é Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari. E aqui, então, ao contrário dos outros que eu já comentei, ele vai falar sobre uma morte por doença, né? A gente tem aqui uma criança. O livro é narrado por uma criança e a morte também é de uma criança, o que torna o livro muito triste e muito pesado. Aqui a gente tem um livro narrado por uma menina chamada Maria. Eu não vou lembrar exatamente a idade dela, mas ela tem um irmãozinho chamado Rui. O Rui é o irmão mais novo dela e ele tem uma doença terminal. E assim, a Maria entende e ela sabe o que está acontecendo, mas tudo que ela sabe, tudo que ela entende, ela tem que deduzir por conta própria, porque a família considera ela muito nova para entender isso e acaba não compartilhando com ela nada do que está acontecendo. Então ela se sente um pouco no escuro, ela se sente um pouco isolada. Todas as atenções da família estão no Rui, né, por conta dessa doença, e eles não compartilham nada com a Maria. Então ela é uma criança que, além de estar passando por um luto, antes mesmo da morte acontecer, ela já está passando por um luto porque ela sabe que aquilo ali vai acontecer. Então, além dela estar passando por esse luto, ela tem que passar por aquilo ali sozinha, sendo uma criança. Então é um livro muito triste, assim, é muito difícil entender o que a Maria tá passando, mas a Camila tem uma escrita muito bonita e eu gostei muito de ter lido esse livro ali no ano passado, e enfim, também recomendo demais aí pra todo mundo, e tenho certeza que vocês vão gostar. O próximo livro é O Que Existe, da Sara Torres. Eu também comentei sobre esse livro recentemente aqui no canal, porque eu li ele em fevereiro, se eu não me engano. Acho que foi em fevereiro. E aqui a gente acompanha uma mulher que também se chama Sara. Ela tá vivendo em Barcelona. Durante a semana ela dá aulas em uma universidade e aos finais de semana ela volta para a cidade onde a mãe dela mora, porque a mãe dela está passando por uma doença terminal e ela sabe que muito provavelmente em breve a mãe vai falecer. E a gente sabe que isso aconteceu aqui na primeira página do livro, porque a primeira frase do livro é uma frase bem impactante, que é: enquanto mamãe morria, eu estava fazendo amor. E então logo no início do livro a gente sabe que a mãe dela faleceu, mas ela vai voltar um pouco no tempo, na história, para poder contar sobre os últimos meses e últimas semanas em que ela esteve com a mãe e como também existe esse processo do luto antes da morte acontecer, né? Que nem eu comentei em Dias de se Fazer Silêncio. Eu acho que um elemento extra que esse livro traz e que outros não trazem é que ela vai falar um pouco sobre como é passar por um luto enquanto se está passando por um outro momento complicado da vida ao mesmo tempo e ter que conciliar as duas dores, entre aspas. Essa mulher tá se envolvendo com duas mulheres ao mesmo tempo. Ela tem uma namorada que vive em Londres, ela morava em Londres antes com essa namorada, antes de vir para Barcelona dar aula. E aí em Barcelona ela começou a se envolver com uma outra mulher. E essa outra mulher não aceita muito bem o fato de que ela tem uma namorada, enfim, esse relacionamento com a namorada não é um relacionamento monogâmico.
Então ela não está traindo a namorada dela com essa mulher em Barcelona, mas ela tá se relacionando com essa mulher e essa mulher não aceita muito bem o fato de que ela tem uma namorada, então elas acabam se desentendendo. Então ela tá passando por esse momento delicado da vida amorosa e ao mesmo tempo tendo que lidar com o luto pela morte da mãe. E aí esses dois sentimentos vão batendo de frente um com o outro e ela vai falar um pouco sobre isso aqui. Quando eu falei sobre esse livro aqui no canal no mês passado, eu comentei que foi um livro que eu senti que eu não aproveitei tão bem a leitura, mas eu acho que o problema não foi o livro, eu acho que o problema era meu momento mesmo, eu tava um momento ali meio cansada de ler, não tava afim de ler, sabe? E aí eu acabei não aproveitando tanto a leitura, eu quero fazer a releitura desse livro em algum momento, não agora, mas mais pra frente. De qualquer forma, eu acho que é um livro que se encaixa bem nessa lista, então queria recomendar pra vocês. O sexto livro da lista é Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Eu não canso de indicar a Helena Ferrante. Em todos os meus vídeos de lista eu dou um jeito de citar a Helena Ferrante em algum momento. Mas ela é uma das minhas autoras favoritas. Eu amo os livros dela. Os 4 livros da tetralogia napolitana, claro, são os meus favoritos. Mas esse livro aqui também é muito bom. Aqui a gente tem a história narrada por uma mulher adulta. Ela acabou de perder a mãe e ela vai voltar, então, para a cidade natal dela para fazer ali, né, o velório, enfim, para passar por esse momento complicado ao lado da família. Só que essa cidade natal traz muitas lembranças ruins para ela. Então, o luto já é uma dor muito grande para ela, mas ter que passar por isso em um local onde ela não se sente à vontade, onde traz muitas lembranças ruins para ela, complica ainda mais a situação. Então, assim como nos outros livros que eu mencionei, ela também volta no passado para nos mostrar por que aquele lugar machuca tanto ela, por que ter crescido ali no meio daquelas pessoas, com aquela vizinhança, com aquela família, com aqueles conhecidos, machucou tanto ela, e porque ela não se sente à vontade ali, porque ela não se sente em casa ali. E esse livro divide opiniões. Eu já vi algumas pessoas falando que amam, eu já vi algumas pessoas falando que não gostam nem um pouco dele. Eu sou do time que ama, mas eu sou suspeita pra falar, eu amo tudo que a Helena Ferrante escreve. De qualquer forma, fica a recomendação, eu acho que vale a pena você ler, ou pelo menos começar a ler, não sei, baixa a amostra no Kindle, talvez, pra ver se você gosta da vibe, assim, do livro. É um livro curtinho, assim, eu acho que vale a pena você ler ele pra saber se gosta ou não, sabe? Mas enfim, então tá aí a sexta recomendação. Ainda sobre a perda da mãe, eu trago a sétima recomendação, que é Lily, Novela de um Luto, da Noemi Jaffe. Esse livro é muito pequenininho, olha o tamanho dele, e ele também é curtinho. Então, assim, esse é aqueles livros pra você pegar, assim, ler todo de uma vez. Então, é uma novelinha realmente sobre o luto, sobre perder alguém que se ama tanto, alguém de quem se é tão próximo, e sentir que precisa dar um jeito de seguir em frente, sabe? E como é difícil ter que continuar com seus afazeres, ter que continuar trabalhando, ter que continuar cuidando da casa, ter que continuar cuidando da própria vida, como se nada tivesse acontecido, quando na verdade algo muito importante, muito grandioso aconteceu, quando aquela pessoa lhe faz muita falta. E aqui então vai falar muito também sobre a maternidade. Eu acho que a principal diferença entre esses dois livros, são dois livros que falam sobre filhas que perderam suas mães, mas enquanto que a gente tem uma relação entre mãe e filha um pouco complicada, um pouco conturbada, uma relação que nem sempre foi tão positiva. Aqui em Novela de um Luto a gente tem uma relação entre mãe e filha que sempre foi muito boa, muito positiva. Então esse luto acaba sendo diferente também. Não tenho como falar muito dele, até porque ele também não é muito, ele é um livro muito curtinho, mas eu acho que vale muito a pena ler também, porque ele é um daqueles livros que você lê muito rápido, mas ele te marca por muito tempo. A oitava indicação é As Pequenas Chances, da Natalia Timmerman. Esse é um relato meio autobiográfico, pelo que eu entendi, e ela vai falar um pouco sobre a morte do pai. Então, o pai dela, chamado Arthur, era médico, e ele também estava enfrentando uma doença, assim como em outros livros que eu mencionei aqui. Então, esse processo do luto para a Natália também começou um pouco antes da morte. E a Natália tem uma irmã, a Gabi, e as duas juntas, então, tentam enfrentar essa dor, esse luto. E ela tenta se reconectar, assim, depois da morte do pai, ela vai partir para uma jornada de reconexão com ela mesma e tentar construir uma vida para ela sem a figura paterna, né? Uma figura que sempre foi muito presente na vida dela, que sempre esteve ali por ela e agora não tá mais. E eu acho que é o único livro que eu li até hoje, assim, que fale tanto sobre relação com o pai. Eu sempre li muitos livros que falam sobre relações entre mães e filhas, mas dificilmente encontrei ou li algum que fale sobre a relação entre pais e filhas. Então aqui a gente tem um pouquinho disso e eu achei um livro muito bonito, muito sensível, também recomendo pra todo mundo. Além de que essa capa também eu acho maravilhosa.
E agora os últimos 2 livros, então, são sobre perdas da esposa e do marido, enfim. O primeiro deles é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse é um livro não ficcional também, em que a Joan vai falar um pouco sobre como foi perder o amor da vida dela, né? O marido dela, que sempre foi o melhor amigo dela, sempre foi um companheiro muito presente na vida dela. E ela vai contar várias situações, assim, da vida deles, que demonstram mesmo a cumplicidade entre eles e como eles sempre foram, além de serem companheiros, além de serem marido e mulher, eles sempre foram muito amigos, muito próximos. E sempre tiveram uma relação muito bonita. E aí a John acaba sofrendo essa perda repentina, apesar de eles não serem tão novos quando esse acidente acontece, foi muito repentino, ele não estava acamado, né? Ele não estava no hospital. Inclusive o início do livro a vida muda rapidamente, a vida muda em um instante. Você se senta para jantar e a vida que você conhecia termina. Eu chorei muito lendo esse livro, me coloquei muito no lugar dela. Ele me marcou muito, sabe? Eu já tem alguns anos que eu li ele. Ele me marcou muito na época. Hoje é um livro que eu confesso que eu não lembro com tanta clareza. Não é um livro que me vem em mente. Tanto que quando eu fui separar essa lista, eu nem tinha lembrado de pegar esse livro. Mas eu lembro que quando eu li, eu senti, assim, eu senti a dor dela, sabe? Eu acho que as palavras que ela escolheu usar pra narrar essa dor fizeram com que eu sentisse o que ela tava sentindo. E foi muito triste, assim. Então eu recomendo demais esse livro, ele também tem várias passagens muito bonitas, assim. E enfim, é isso. O último livro que eu vou recomendar é esse livrinho aqui, bem pequenininho, chamada Carta AD, ou Carta AD, História de um Amor, do André Gorz. Essa edição vem como se fosse uma carta mesmo, com envelope e tudo. E o livro é realmente uma carta do autor, o André, para a esposa Dorine. Quando ele escreve essa carta, a esposa Dorine sofre de uma doença degenerativa há muitos anos. E ele escreve essa carta para expressar o amor que ele sente por ela e a dor que ele tá sentindo por saber que ele tá perdendo ela. E eu acho que um fator muito importante que tem aqui nessa carta é como o André, ele deixa muito claro que ele sente não ter demonstrado esse amor enquanto havia tempo. E como ele se arrepende disso, como ele se arrepende de não ter deixado tão claro o quão importante ela era para ele ao longo dos anos em que eles viveram saudáveis juntos, sabe? Então é um livro muito dolorido, assim, é uma carta muito dolorida que ele escreve para ela e muito sensível. Eu vou ler a primeira página aqui para vocês. Você está para fazer 82 anos. Encolheu 6 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Eu só preciso lhe dizer de novo essas coisas simples antes de abordar questões que, não faz muito tempo, têm me atormentado. Porque você está tão pouco presente no que escrevi, se a nossa união é o que existe de mais importante na minha vida. Aqui a capa traz uma fotinho deles, muito bonita, e aqui na orelha do livro diz que em 2007, um ano após a publicação dessa carta, um bilhete encontrado na casa onde moravam fez as vezes de pós-escrito à narrativa. André e Dorine tiraram a própria vida juntos, numa comovente renúncia a viver sozinhos. Uma das declarações de amor mais conhecidas de nossos tempos, esse livro é também uma afirmação emocionante de companheirismo entre duas pessoas apaixonadas. Então esse é um livro realmente, sim, muito triste, sensível e bonito e, enfim, tudo ao mesmo tempo. E eu quero reler, inclusive. Então é isso, gente. Essas foram as 10 recomendações sobre perdas e luto. Naquele vídeo em que a Camila sugeriu esse tema de vídeo, eu também tinha indicado 2 livros que eu acho que se encaixariam bem aqui. Um deles é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, e o outro é Café Tangerine, da Emanuela Nechon. Mas como eu já indiquei eles naquele vídeo de literatura contemporânea que eu acho que todo mundo deveria ler, eu resolvi não colocar nessa lista aqui. Então, se você quiser 2 dicas extras, são esses 2 livros, mas eu falei sobre eles no vídeo anterior. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de deixar um comentário. Indiquem outros livros que vocês acham que também se encaixam nessa temática. Eu sempre gosto de pegar as recomendações de vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.